Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala de RPG, fala de quadrinhos, fala dos dois misturados, faz unboxing. Então se você curte esses assuntos, mas não está inscrito ainda, se liga aí, dá uma explorada no canal. E se você curtir, se inscreve, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? A gente sempre tenta trazer uma curiosidade, uma informação adicional para você conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui. E hoje o nosso papo vai ser sobre RPG. A gente vai continuar a nossa conversa sobre Goddess Save the Queen. Esse RPG que, apesar do nome, é nacional, escrito pela Carol Neves e pelo Júlio Matos. Se você está ligado aí no movimento, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o Goddess. Mas eu vou deixar o card aqui de qualquer maneira, se por acaso você perdeu algum vídeo ou se quiser refrescar a memória antes da gente prosseguir viagem. Mas, para quem está em dia, para os aventureiros aí que estão ligados, a gente vai começar hoje aqui o capítulo 2, Um Mundo à Espera de Aventuras. Esse capítulo 2 ele vai servir para aprofundar um pouco mais a ambientação do jogo. Tá? A gente já falou um pouquinho disso nos vídeos anteriores, mas o capítulo 2 dá mais detalhes e inclusive fala sobre a formação da agência Goddess. Né? Então se liga aí que vai ter muita informação bacana para quem está curtindo o cenário. Bom, o Goddess, como vocês devem lembrar, ele é ambientado ali naquele período entre guerras, né? Entre 1920 e 1930 mais ou menos, tá? Que também ficou conhecido como os loucos anos 20, né? O período também ficou conhecido por esse apelido. Por quê? Geralmente, as sociedades que passam por um momento muito difícil, como foi uma guerra mundial, né, a próxima geração ou os anos seguintes geralmente são marcados por uma redescoberta do interesse, da paixão pela vida. Né? Então, esse furor, essa explosão de alegria, né, pelas pessoas estarem vivas, em primeiro lugar, porque muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial, e segundo, de celebrar mesmo, de estar vivo e pensar no futuro, que daqui para frente as coisas vão ser melhores. Esse era mais ou menos o pensamento de euforia que dominava na época, mas isso estava entremeado com dezenas de outras coisas acontecendo. Afinal de contas, a gente está falando aqui numa escala mundial, mas o livro ele vai destacar alguns pontos que servem aqui para o propósito do jogo. Dentre eles, os direitos das mulheres, né, dos negros e de outras minorias políticas começaram a se desenvolver com mais rapidez nesse período. Novamente, para o efeito aqui do livro, eles vão focar mais na questão das mulheres, tá? E só lembrando, o livro faz esse alerta aqui, eles não têm nenhuma intenção de ser um registro histórico fidedigno, tá? Então eles vão pegar alguns fatos, vão mudar algumas coisas, vão torcer aqui e ali para servir ao propósito do jogo de RPG. Então não é uma fonte segura de pesquisa histórica, só para esclarecer. Mas, seguindo nessa pegada, o que o livro nos conta aqui? Que a partir dos anos 20, as mulheres começaram, na verdade um pouquinho antes, né? Elas começaram a ocupar vários espaços que antes eram proibidos para elas. Então, a começar pelos postos de trabalho. Quando a maioria dos homens foi para a guerra, alguém precisava trabalhar. Alguém precisava manter as cidades girando, o comércio, a indústria, enfim. Então as mulheres começaram a ocupar esse espaço, inclusive em outras áreas também. Esportes que antes não eram permitidos para as mulheres, vida noturna, clubes de tiro, ou seja, uma série de atividades que em outro período não muito distante era proibido para as mulheres. A partir dos anos 20, elas foram começando a se infiltrar e conquistar o seu espaço nesses locais e em vários outros. Isso tudo também misturado com uma instabilidade política enorme gerada pelo final da Primeira Guerra. Quem quiser depois ir revisar um pouquinho essa parte histórica, vai ver que os tratados do final da Primeira Guerra geraram uma série de repercussões e tal. O livro ele não entra muito em detalhes aqui nesse nível, tá? Mas ele fala dessa instabilidade política que vai ter, na verdade, diversas vertentes. Inclusive, a que nos serve aqui para o cenário do Goddess, são os movimentos de independência, guerrilhas
ou movimentos totalitaristas que estavam rolando ali pelo mundo, né, ao redor do mundo. Então, enquanto alguns lugares queriam conquistar a sua independência, em outros lugares estava rolando guerrilhas, e em outros ainda, movimentos totalitários estavam tentando ainda se manter no poder ou conquistar poder, dependendo do lugar, enfim. E esse recorte vai servir para a gente aqui no Goddess por causa do Império Britânico. Afinal de contas, o nome do jogo é Goddess Save the Queen, a gente tem a bandeira do Império Britânico aqui, a gente tem aventura e mistério, né, em nome da rainha, então, obviamente, a gente precisa focar isso no Império Britânico. Mas eu achei bastante interessante a maneira como os autores colocaram isso e costuraram o Império Britânico nesse caldo todo aqui dos anos 20. Porque olha só, o que acontece? Nessa mistura toda que eu falei aqui de independência e tudo mais, um dos principais afetados seria justamente o Império Britânico, né? A gente vai falar aqui, olha, o livro até fala, o mapa do Império onde o Sol nunca se põe, tá? E aqui a gente vai ter um mapinha, né? Esse Império onde o Sol nunca se põe é justamente o Império Britânico, que é considerado um dos maiores impérios em território descontínuo que a humanidade já teve. E justamente por ele ter várias colônias em diferentes áreas do mundo, sempre era sol, sempre era dia em algum lugar. Por isso, esse apelido. Mas voltando à parte da instabilidade política, essa questão dos movimentos separatistas vai bater diretamente na porta do Império. Então eles precisavam se organizar de alguma forma para barrar esse movimento e para devolver o que para eles era a estabilidade do planeta. Misturado com tudo isso e servindo também muitas vezes para esses movimentos separatistas, durante a Primeira Guerra Mundial, a gente teve uma série de descobertas, né? Que o livro ele ainda não deu muitos detalhes, mas ele fala assim, todos os bombardeios da Primeira Guerra e tudo mais, por vezes desencavaram segredos que estavam ali adormecidos há muito tempo. E esses segredos vão se materializar na forma de objetos religiosos ou de antigas culturas sobrenaturais, né? Objetos poderosos que a sociedade ainda não conseguia explicar, mas que percebia que emanava algum poder e justamente podia desbalancear esse equilíbrio que o Império Britânico tanto preza, né? Então, a partir daí, o Império começou a se organizar para tentar entender melhor esse fenômeno. E aí a gente vai chegar na fundação da Goddess Save the Queen. Segundo a história que o livro traz aqui, as principais responsáveis pela fundação da Goddess são duas mulheres, tá? A Maria de Teck, que era a esposa, né, a esposa do Jorge V, o imperador britânico da época, né, que foi justamente o que estava à frente do Império durante a Primeira Guerra Mundial. E aqui o livro ele vai traduzir os nomes, tá? Mas inclusive se vocês quiserem depois pesquisar a história da Maria de Teck, ou Mary of Teck, é bem interessante, viu? Mas voltando, como é que ela está inserida nesse contexto aqui do Goddess? Desde a época da Primeira Guerra Mundial, ela auxiliou muito o Jorge durante o conflito, né? E por conta disso, ela se aproximou do serviço secreto, né, que recolhia as informações ali e tal, e ela mesma era uma grande colecionista de joias e objetos raros. Então, quando começaram a pipocar os relatos de coisas inexplicáveis e objetos estranhos encontrados aí nos diversos frontes de batalha na guerra, ela já ficou com a orelha em pé e já percebeu que tinha alguma coisa esquisita ali, que na verdade só foi se avolumando mesmo depois do final da guerra. Aliás, justamente porque a guerra acabou, agora a gente tinha a paz necessária para que isso pudesse ser estudado mais a fundo e pelo menos uma boa parte das atenções serem voltadas para isso, ao invés de se preocupar com o esforço de guerra e os combates, enfim. Então é mais ou menos por aí que vai a ideia inicial da Goddess.
mas eu disse que eram duas mulheres. Então, quem é a segunda? A segunda é a Elizabeth de Lyon, que era uma nobre idealista da Inglaterra, que inclusive é apaixonada pelo Alberto, o filho da Mary, e iria se casar com ele. Só não se casou porque ficou com medo de perder a individualidade, a independência, caso ela levasse a cabo o casamento com o Albert e, consequentemente, entrasse na família real, né? Que se a gente já viu em alguns filmes e séries e tal, é quase como se fosse uma prisão. Então, por conta disso, a Elizabeth deu para trás assim no casamento, ficou meio com o pé atrás. Não, acho que não é por aí. A Mary, a Maria, foi conversar com a Elizabeth e, ao contrário do que se pode imaginar, ela não foi lá cobrar o casamento, né? Ela foi lá justamente porque ela enxergou na Elizabeth alguém que poderia compartilhar desses pensamentos que ela estava tendo em relação a esses objetos, artefatos inexplicáveis, essa situação toda que estava ameaçando o Império. E as duas conversaram, e a partir desta conversa surgiu o esboço da Goddess Save the Queen, né? A Elizabeth concordou com a preocupação da Maria e concordou também em levar à frente essa ideia, em ser a primeira agente de campo, ou a organizadora, ou aquela que vai meter a mão na massa, né, para fazer o negócio acontecer. Então, assim é a origem da Goddess, né? E aqui, olha só para a gente explicar um pouquinho mais, é a obsessão por raridade e defesa da humanidade. Esse é um dos princípios da agência. Mas como assim? Muitos desses objetos, eles podem ser extremamente perigosos e podem influenciar de tal maneira o destino até mesmo de nações. A Elizabeth percebeu isso e, até contrariando a Maria, determinou que esses objetos, quando encontrados, fossem catalogados e trancados em diversos depósitos em locais secretos, para que não fossem usados nem por aliados e nem por inimigos, porque eles eram simplesmente perigosos demais, né? De início, a Maria torceu um pouco o nariz, mas aí acabou concordando com a história, né? E assim, a Goddess Save the Queen começou a dar os seus primeiros passos e começou a se organizar enquanto uma agência ultra secreta dentro do Império Britânico. E assim a gente vai ter, olha, a estrutura, tá, da Goddess, do serviço secreto. Como é que isso funciona mais ou menos? A gente vai ter aqui, bem por alto, um comando geral, uma casta de agentes de suporte, né, para dar todo tipo de ajuda necessária e possível para os agentes de campo, que vão ser justamente a galera das operações. O pessoal que realmente vai ali fazer a coisa acontecer, vai entrar na tumba, vai enfrentar as pessoas, ou seja, os seus personagens, as suas personagens, beleza? Dentro desse segmento aí de operações, o livro destaca aqui 5 funções que vão servir mais ou menos como se fossem as classes, tá? E só para a gente dar uma passada rápida aqui, a gente vai ter comando militar, eu vou ler rapidinho para vocês aqui. A força bruta da divisão, responsáveis por garantir a segurança das outras agentes e por combater diretamente as ameaças. A gente vai ter também a engenharia, especialistas em mecanismos e estruturas. A engenharia desenvolve novas tecnologias e lida com os perigos em campo para a resolução de problemas. A infiltração, responsáveis por entrar e sair de locais protegidos. As especialistas em infiltração são imprescindíveis para o pleno funcionamento da divisão. A pilotagem, são capazes de guiar qualquer máquina criada pelo ser humano. As especialistas em pilotagem garantem o transporte da equipe de operações por todo o mundo. E por fim, mas não menos importante, estudos de conhecimentos perdidos. Ao lidar com o desconhecido e com poderes além da compreensão, é preciso uma especialista em estudos de conhecimento perdido para resolver enigmas, decifrar linguagens antigas e tudo que não puder ser resolvido explodindo alguma coisa. Então, essas 5 funções
vão servir como as classes, né, das personagens, tá? E aqui, na orelha do livro, eu até mostrei um pouquinho disso no primeiro vídeo, a gente já tem aqui essas 5 funções com algumas das características básicas delas, tá? A gente vai explicar isso aqui mais a fundo em vídeos futuros, mas é só para a gente ter um primeiro contato. Como eu falei, só para a gente já ir encaminhando para o final também, a Goddess é uma agência ultra secreta. Ou seja, é aquele negócio, a gente te dá todo o suporte possível até um determinado ponto. Quando você de fato começar a missão, você só pode contar com você e com a sua equipe. E qualquer coisa que der errado, o governo britânico, obviamente, vai negar qualquer envolvimento e vai dizer que não sabe nem quem você é. Então, é mais ou menos por aí. E para a gente fechar o capítulo, ele termina aqui com alguns exemplos de sociedades secretas e outras organizações que também existem nesse período, né? Então, ele vai colocar aqui, eu vou só citar algumas, tá? As sociedades secretas. Ele vai ter aqui as pragmáticas, né, que, por exemplo, a Ordem de Rosa Cruz, a Liga dos Cavaleiros Lendários, a Irmandade Pitagórica, que ele vai explicar um pouquinho de cada uma delas. E lembrando que mesmo que elas tenham um equivalente no mundo real, a criação aqui é fictícia, tá? Porque, por exemplo, você vai ter organizações fanáticas religiosas. Então ele coloca aqui o Opus Dei, o culto de Shiva, enfim, ordens perdidas como o Priorado de Sião, o Filho de Nergal, o Secto das Moiras. Ele vai explicar dando uma pequena passada em cada uma delas, mas tem bastante coisa interessante aqui, tá? E só lembrando, antes da gente terminar, que o espaço dos comentários está livre aí para isso, tá? Eu estou dando uma passada geral aqui no livro, mas se vocês quiserem que eu volte em algum ponto ou desça em mais detalhes sobre alguma coisa, é só deixar as suas sugestões aí, tá? E para finalizar, a gente vai ter exércitos mercenários, como por exemplo, a Companhia das Índias Orientais, tá? Que a gente já viu também em vários filmes, jogos, enfim, como uma força a ser reconhecida. Legião Estrangeira e, por fim, ladrões de tumba, governos expansionistas e inimigos sobrenaturais. Então, já deu para ter uma ideia que é um caldo muito rico para a gente explorar aqui no Goddess Save the Queen, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, isso vai ter assunto para outros vídeos aí na frente. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, a sua sugestão e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, beleza? Falou!